bem-vindos ao Odilon Show hoje especial. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de um tema tão importante que é a nossa saúde, quando a gente começa a entrar nesse detalhe e a gente começa a falar com quantos anos a gente descobriu que o TDAH, que o autismo, que as altas habilidades são temas que são importantes colocar hoje em pauta. E o Odilon Show hoje vai falar disso, de superação, de entendimento sobre a saúde, né? E muitas pessoas julgam que antigamente o autismo era uma doença e na verdade não é. Vocês vão entender hoje no Odilon Show especial, que eu vou estar aqui com ela, especialista em neuroarquitetura, a Rosana, ela tem altas habilidades e eu vou mostrar para vocês o quanto é importante a gente descobrir isso já no começo. E ela, com o passar do tempo, ela vai contar um pouquinho para a gente que ela já descobriu um pouquinho tarde. E o quanto isso impactou no desenvolvimento, na pessoa que ela é hoje, com o olhar que ela tem hoje para o autismo. Seja muito bem-vinda, Rosana! Muito obrigada, Odilon. É um prazer estar aqui contigo hoje para falar um pouquinho de um assunto que se fala muito, mas eu ainda acho que autistas precisam falar mais, porque os médicos, as clínicas, os professores, os psicólogos falam, mas a nossa fala é a fala do lugar exato onde a gente sente o que é estar nesse convívio com uma deficiência, porque o autismo é uma deficiência invisível, e o quanto a gente sofre ao longo da vida, e principalmente na época que a gente é criança. Minha luta, na verdade, em expor tudo o que aconteceu na minha vida e tudo que eu vivo hoje na minha vida, é para que a gente possa poupar crianças de um sofrimento que antigamente não tinha como se poupar, hoje a gente tem como poupar, mas ainda assim é muito difícil de a gente conseguir a inclusão em todos os ambientes de pessoas que têm essas deficiências invisíveis. E como você falou, a gente precisa conhecer de fato quem é Rosana. Fala pra gente quem é você. Eu sou a Rosana, eu sou autista com superdotação, como o Odilon já falou, e dislexia. Minha profissão é arquitetura e eu, ao longo da minha trajetória como arquiteta, entendi muito rápido o quanto o ambiente me afetava e me trazia muita sobrecarga sensorial. Então, fui atrás da neurociência aplicada para poder entender como melhorar os ambientes. Além disso, além de ser uma profissional da área da arquitetura, sou mãe de 3 meninas, das quais 2 são autistas com superdotação, e eu tenho mais uma que tem a superdotação com a dislexia. Então, para quem não acredita que a genética ela está firmemente relacionada ali no autismo, tem todo um estudo que fala... se você é autista, teu primeiro filho tem tantas chances, teu segundo tantas, teu terceiro tantas. Comigo essa regra não funcionou muito bem, eu não me lembro bem como ela é, mas eu tive a minha primeira filha autista, minha segunda filha não, minha terceira filha sim. Olha... E a superdotação nas 3. Então... E assim, Rosana, eu sei que para várias situações de quando a gente é criança, né? A gente sofre muito com o entendimento do nosso eu. Até porque a gente está se descobrindo como criança, né? Como é que foi para você, durante a tua infância, conviver com... você acabou de dizer, né? Com essa deficiência invisível dentro de você, mas que ela já estava aflorando. Sim, então vamos lá. Quando eu era criança, eu fui não verbal até os 6 anos de idade. Nossa. Então era visível que eu tinha ali sinais de alguma coisa que se falava de autismo, mas estava muito relacionado à esquizofrenia. Então, meus pais contam que as pessoas olhavam para mim e logo vinha doença mental. Então, eu tive também um diagnóstico de dislexia cedo, bem cedo, na época escolar. Então, meus pais falavam da dislexia. Então, o que ela tem? Dislexia. Mas por que ela é assim? Dislexia. Mas eles sabiam que era evidente que tinha algo mais ali. Não tinha um médico que pudesse diagnosticar o autismo em si, mas eu tive muito suporte. A minha mãe me levou
a fono, a psicopedagoga, a psicóloga. Eu fiz um monte de terapias ali que me ajudaram a ser verbal. Meu pai conta que até os 10 anos de idade eu ainda não me comunicava. Por mais que eu falasse já, ele vinha, falava e eu ficava... Tanto que meu pai falava que eu era como se fosse uma cortina de aço, que não tinha como levantar essa cortina para falar. Então, na minha infância, e hoje olhando para trás, eu vejo como toda a formação da minha família, né? Porque nós somos 4 irmãos, dos quais 3 são da mesma mãe, e eu sei que lá naquela casa, o fato de ter uma filha com tantas particularidades destoou muito e mexeu muito com a parte psicológica dos meus pais. Eles até hoje olham para trás e tem algumas situações que eles sentem a culpa de não poder ter me dado algo a mais para eu poder entender. Por outro lado, hoje justo eu estava falando sobre isso, tem um lado da percepção, que eu não entendo muito porque eu não sou da área clínica, no autismo, que a gente não percebe certas coisas. Eu sempre brinquei que eu vivo num mundinho tipo Disney, que tem coisas que eu não consigo fazer a percepção delas. Então, tem muitas coisas que acontecem que eu olho para elas e eu não me dou conta que aquilo pode estar me fazendo mal ou que pode estar prejudicando em alguma área. Eu preciso que outras pessoas falem. Então, na infância, o que eu enxergava? Que eu via as coisas de um jeito que os outros não enxergavam e eu não conseguia ter uma comunicação. Por isso que eu não falava. E a partir do momento que você começou a perceber isso em sentimento, existe uma lembrança, existe uma memória Muita tristeza. que você tem, com certeza. Até você me comentou nos bastidores que você chegava, às vezes, a bater a cabeça na parede com uma situação de fuga, às vezes, pelo não entendimento do que estava se passando, né? E dentro disso, quando que você começou a perceber que realmente você tinha que tomar algumas medidas internas para que você pudesse, ei, peraí, que esse aqui tá errado? Tá, eu vou falar uma coisa que não é animadora. Porque eu tenho 50 anos e em 2020, ou seja, eu transitei toda a minha vida nessa sombra de não compreender nada. Nossa. Em 2020, eu tive Covid antes das vacinas. Peguei lá em novembro o Covid, tive 20 dias lutando contra o Covid. Ele não pegou minha parte respiratória, pegou minha parte gástrica e eu desidratei inúmeras vezes. E chega um momento quando você tem alguma coisa muito grave que você pensa assim, chega, já deu. Não vou mais deixar na mão de Deus. Se é para eu recuperar, eu vou recuperar. E se não, tá na minha hora, como de muitos que estão morrendo pelo Covid. Sim. Chegou esse dia. Eu não cheguei a ficar internada, porque como não era parte respiratória, a gente conseguiu tratar tudo isso, mas assim, foi assustador para mim. Quando eu saí do Covid, eu lembro até hoje, eu sentei na minha cama, levantei o telefone, liguei para minha psicóloga e falei assim, Cláudia, uma de duas, ou eu a vida inteira fui louca, ou então o autismo é real, e eu preciso, de uma vez por todas, confirmar isso com um diagnóstico formal. Porque na minha família, meus pais, a vida inteira me chamaram de meio autista. A Rô é meio autista. A Rô vive no mundo dela. A Rô é isso. A Rô é teimosa. A Rô não tem sentimentos. A Rô não sente e fere os outros quando fala. Eu me criei sendo errada e fui para a vida adulta e casei e tive filhos sendo errada. E foi 2020 para mim o dia em que eu falei, não dá mais, porque eu já passei metade da minha vida e chega, porque eu transitei depressão, transitei ansiedade, anorexia, porque aí você vai procurando o que você tem de errado que você não pertence àquilo. Ah, será porque eu sou mais gordinha ou porque eu tenho o cabelo mais enroladinho? Será porque as pintas ou as manchas? E você vai querendo tirar tudo isso para você ver se era aquilo que te fazia diferente do outro. Sim. Aí você vê que não era aquilo que te fazia diferente do outro. E aí você precisa entender o que era. Eu demorei, digamos que... Então, assim, não gosto de olhar para trás, porque talvez tudo teria sido diferente para mim. Né? O que eu gosto é de olhar para frente e olhar o que eu posso dar hoje para as minhas filhas, para que elas possam mudar aquilo que eu não pude mudar porque o tempo não me permitiu. E como eu, por ser autista, na minha casa, as minhas filhas, quando elas foram nascendo e tendo diferenças e coisas,
para mim era o normal. E quando eu chegava no médico, no pediatra, no psiquiatra, no neuro, e eu falava, olha isso, olha aquilo, eles me chamavam de mãe nervosa. Então, até eu conseguir entender os diagnósticos das minhas filhas, Sim. porque eu não tinha ferramenta para dizer, não investigue porque eu tenho. Aham. Porque a minha filha mais velha nasceu há 20 anos atrás. Olha. E há 20 anos atrás ainda não se sabia nada. Nada. Então, imagina há 50. E aí vem uma pergunta que, é lógico, a gente tem sempre o olhar assim pro outro, e você sabe que eu tenho muito isso, né? Muito. Eu tenho muito olhar pro outro, porque eu precisei muito do outro também para sair das minhas fugas quando criança, né? Então, por ser o 13º filho, então assim, teve várias... Isso, é né? chocante, né? 13º. 13º filho. E aí, quando eu conversei com você, uma coisa que eu sempre pensei, meu Deus, quando ela descobriu, olha o que ela tá salvando, né? Olha o que ela tá ajudando, trazendo essa informação para que pais hoje, ao identificar alguma possibilidade de algo, ei, alguma coisa tem aí, vamos investigar. Ontem eu tive essa experiência, que eu estive com uma pessoa que a gente já tinha conversado antes, uma pessoa maravilhosa, e ela falou para mim, sabia que depois da nossa conversa lá atrás, eu finalmente olhei para o meu filho e falei, sim, aqui tem coisa. E foi, investigou e chegou a um diagnóstico de superdotação, Olha aí. que se fala muito pouco sobre a superdotação. Muito pouco. E é, assim, um sofrimento diário da pessoa superdotada. E eu fiquei tão feliz, e aí ela vai começar a investigar a filha dela, porque provavelmente a filha também. Eu fico tão feliz quando as pessoas voltam e falam para mim, depois de conversar com você, aquela luzinha acendeu e eu fui atrás. Várias pessoas, no meu Instagram, várias pessoas vão chegando e vão me falando isso. Não tem dinheiro que pague você escutar esse tipo de depoimento. Não tem. Inclusive, eu vi um depoimento seu, agora nas redes sociais, sobre as pessoas que estão lendo o seu livro e estão se encontrando e vendo tudo isso. Mas antes de voltar nesse assunto, eu queria entender, dentro, lógico, família a gente já falou. Sim. Como que seu pai e sua mãe hoje até... eles se culpam e você sabe que não era culpa deles. Isso é muito maturidade. E eu culpei muito eles maduro. a vida inteira. Sim. E até hoje... entender o lado deles. E aí é a hora do nosso perdão afetivo, né? De entender que eles não tinham culpa. Mas vamos dar um exemplo. Na educação, você começou a ir para a escola, você começou a ter contato com outras crianças, e aí... como eram os adultos dentro dessas salas de aula, e aí a gente vai chegar num assunto polêmico. Porque, querendo ou não, é de fato que o nosso governo, a nossa gestão hoje tem que olhar para isso. Porque, de fato, a gente está falando de 20 anos atrás, que ainda já não tinha diagnóstico, imagine há 30, 40 lá atrás. Então, como que era a tua percepção da escola? Você saía e ia para a escola, você tinha o contato com como que era você nesses momentos? Então, tão traumática foi a escola para mim que eu criei um modelo de aprendizagem educacional, na verdade, para inserir nas escolas para descomplicar o problema da educação, né, inclusiva. Então, eu, quando penso na minha trajetória da escola, nos primeiros anos, eu me enxergo como um fantasma indo e vindo, que só passou por lá. E passei por muito sofrimento, eram épocas em que, o dia que eu escrevi uma palavra errada, a professora me mandou, estava no 3º ano, ela me mandou levantar da minha cadeira, na frente de todos os alunos, falou, agora você vai lá para a sala do 1º ano, escrever 100 vezes essa palavra, para você aprender a escrever. Olha, que pesado, né? Pesado, eu vivenciei isso. Se você pergunta para mim como isso... não tenho a percepção. Eu conto essa história e parece que eu estou falando de outra pessoa. Sim. Então, talvez isso me salvou a não ficar tão depressiva, que às vezes eu olho para coisas, eu apanhei na escola de ir no cantinho e me baterem até alguém aparecer e falar, solta. Sim. Né? Só que eu vejo isso como se fosse o filme de outra pessoa. Eu não consigo... E talvez isso faz com que eu possa hoje chegar aqui e falar sobre isso, porque o ambiente escolar ainda continua assim. Não estão batendo mais no cantinho, não. Mas estão fazendo de forma em que não tem como comprovar que isso está acontecendo, mas está acontecendo ainda nas escolas. Né? Então, a educação, eu acho que o problema da educação é que o autismo, a superdotação, qualquer deficiência visível ou não visível, dá trabalho. E você precisa entender muito sobre isso. Só que países mais desenvolvidos não jogam isso só para a educação. E aí vem a minha proposta. Todo esse universo, ele tem que estar junto da clínica.
Porque Sim. escola não é clínica. Não é clínica. O que eu acho que é o governo... eu acho. E o que eu acho que o governo está errando é que o governo precisa olhar para outros países e entender que para que a inclusão exista, a escola tem que ter a clínica como parceira. E é isso que eu estou tentando desenvolver com o meu trabalho, que a clínica Sim. comece a estar dentro da escola, levando aquilo que o aluno de inclusão precisa, que não é papel do pedagogo, é papel da clínica. E aí, quando você começou a entender isso, de fato, na tua vivência pós-Covid, você falou assim, não, peraí, eu preciso me especializar. Aí comecei a estudar Isso, sem porque parar. daí você entrou na parte de especialista em neuroarquitetura, Sim. porque você escolheu a arquitetura como paixão. Como o caminho, porque assim, a gente sabe que nosso cérebro precisa de segurança para poder aprender. Sim. E parte dessa segurança, quem te proporciona é o ambiente. Se o ambiente externo me mostra segurança com tudo que está chegando para mim, eu vou estar aberto à aprendizagem. Ótimo. Então, ali que começou o meu caminho em me especializar em transtorno da integração sensorial, em neurodesenvolvimento e funções executivas, em ABA, que é análise do comportamento aplicado. Sim. Para quê? Para que eu possa pegar a análise, né, a neurociência aplicada, a entender o comportamento humano em relação ao ambiente. Sim. Então, eu consigo trazer estratégias para colaborar com o neurodesenvolvimento. Mas antes da gente começar esse assunto, eu vou olhar para minha câmera 1 aqui, produção, e a gente vai falar deles, os nossos queridinhos da SR Suplementos. É isso mesmo. E eu vou pegar ele aqui, o Você Super, que é esse aqui, o Glico. São 60 cápsulas. Tá focando, produção? Deixa eu só arrumar aqui. Isso, a produção Faz tá que me nem os avisando aqui. blogueirinhos, ó. É, assim, ó. Então, vamos lá. Você Super Glico, ele traz para você controlar os níveis de glicose no seu sangue. Então, é muito importante. A gente não tá conseguindo medir quantas pessoas estão indo pro médico por causa de diabetes e tudo mais. Então, para você, o glico vai poder ajudar você a controlar os níveis de açúcar no sangue, melhora a energia e promove um bem-estar geral, formulado para apoiar a saúde metabólica, e ele oferece soluções eficazes para você buscar a vitalidade. É sobre isso, é glico, são 60 comprimidos em cápsula, tá, gente? Que fique muito claro, maravilhoso, leve, e é você com a SR Suplementos aqui no Odilon Show. Então já está disponível para você comprar. Aqui vai estar aparecendo o link deles para vocês já adquirirem. E é muito importante você cuidar da sua saúde e com a SR Suplementos mais ainda. E é sobre isso, e a gente volta agora aqui para falar sobre um assunto que ela já começou falando ali, sobre essa especialidade. Quando a gente quer falar de algo, a gente tem que dominar aquele assunto. E para isso, além de ela cuidar da parte da arquitetura, ela pensou, eu preciso estudar mais a parte de neuro, porque eu preciso conhecer o que está acontecendo ali dentro para poder melhorar o bem-estar do autista, que em alguns lugares ele tem alguns choques de realidade, sim, tanto que em alguns casos, depois eu vou perguntar para ela aqui, algumas situações que eu tenho dúvida, até para nós que estamos no convívio, precisamos nos educar para isso, né? E quando você começou, Rosana, a cuidar dessa parte de olhar para o todo, não só para a parte clínica, mas também para a vivência do dia a dia dele, porque ele também precisa estar com bem-estar no local onde mora, no local onde vai estudar. Então, o livro em si, ele traz toda uma projeção disso. Mas por que a arquitetura no modelo neuro? Porque, primeiro que a neurociência aplicada, ela vem tomando conta de todas as carreiras, porque a gente já não pode mais falar de um bem-estar físico e mental por separado. Por isso que a neurociência ela veio primeiro para o marketing na nossa área, depois do marketing, quando entrou na arquitetura hospitalar, e agora a gente está tentando levar ela para todo tipo de projeto. Por quê? Porque quando eu entendo como o meu cérebro se comporta no ambiente, eu consigo fazer projetos que vão ajudar no meu bem-estar, tanto físico quanto mental. Dentro do livro tem um capítulo que eu falo sobre modelo preditivo.
O modelo preditivo é um modelo que vem do marketing. O que o marketing faz quando você tem ali lançamento de um prédio com o apartamento decorado? Antes, o marketing fazia essa parte. Estudava, quando você entra no espaço, o que você vai olhar primeiro? Tem até os óculos para fazer essas medições. O que vai olhar primeiro? O que te chamou a atenção? Aí vem lá, faz todo o estudo para entender. Então aquele aparador que a gente colocou ali, vamos tirar ou vamos colocar porque teve um pequeno estresse. Então a gente pode medir como que acontecem todas as conexões cerebrais quando todos esses estímulos, tanto textura, cor, visão, tato, tudo, né? Então, assim, você tem essa madeira aqui, essa aqui é uma madeira. Mas hoje a gente tem um porcelanato que imita madeira. Só que quando eu toco nesse material, ele não é quente, ele é frio, porque é porcelanato. A madeira é quente. Então, esses impactos vão nos trazer prejuízos, por mais que sejam pequenos, para o nosso dia a dia. O meu cérebro está preparado para sentir a madeira com calidez. E aí, quando eu toco aqui, se não é madeira e é porcelanato, meu cérebro vai ter um bug ali. Isso mesmo. Isso traz estresse. Então, tudo isso a neurociência cuida dentro da arquitetura. E pensando nisso, até a gente quando conversou, as empresas precisam também se preocupar com isso. Sim. Porque vamos dar um exemplo. Você é formada na arquitetura, professora, escritora, você já está com a tua vida formada nesse processo. Sim. Mas uma pessoa que não tem as mesmas capacidades que você, não teve as mesmas oportunidades, vamos dizer assim, de se colocar no mercado, numa área, ela resolveu ir para um call center. Né? Ela está trabalhando num ambiente de call center. As salas de descompressão, o estresse, o nível... Tudo isso tem que começar a pensar. Até porque você falou um indicador que eu lembro até hoje. Ó, como é bom a gente conversar. Você falou que está aumentando a quantidade de pessoas com o autismo. Sim. Né? E esse número, em determinado ano, ele vai ser gigante. Vai ter muito adulto. E vai ter muito adulto. No mercado de trabalho. E ele vai ter que estar preparado para esse mercado, por quê? Não vai ter as mesmas... Vamos dar um exemplo. O funcionário ele tem ali as suas atribuições, as suas dominâncias em situações. Porém, se o ambiente não ajudar, ele pode causar um pânico, um estresse, um desgaste emocional. A produtividade de cada indivíduo está relacionada ao ambiente de trabalho. E aí é o Está relacionado. E que interessante esse pensamento teu, e é visionário, porque querendo ou não, olhar para o futuro, né, é importante justamente porque não é só o agora. O agora a gente tá vivendo, mas e o amanhã, como que vai ser? Mas o impacto de hoje e amanhã vai ser tremendo. Inclusive, eu quero mandar um beijo para Bianca, tá? O Dr. Paulo, eles têm o Guilherme, e o Guilherme tem autismo, e eles são incríveis. A Bianca, inclusive, ela, até a gente conversa e falo muito com ela, ela abandonou, vamos falar assim, a carreira dela num período quando ela teve o Guilherme. E quando ela entendeu que ele precisava do olhar dela para ele. Todas nós abandonamos a carreira para poder fazer isso. Senão minhas filhas não estariam onde estão. Olha aí. Não tem como. Hoje, ela se dedica extremamente... E eu vejo o zelo e a coerência disso tudo em casa. Porque quando eu vou na casa deles, o Guilherme, ele tem essa relação, ele me conhece, ele conversa comigo, brinca, conversa e tudo. Então, é uma situação que a gente realmente precisa entender que é necessário. Muito. Então, às vezes, essa dedicação da Bianca não precisaria ser ao extremo se nós tivéssemos um governo incrível olhando para esse processo pessoal, digamos assim. E como você falou, é uma situação que ninguém enxerga. E o problema é que, assim, como agora o autismo virou moda, e eu, assim, abomino isso, porque a gente não é macaquinho de circo, que agora é um nicho de mercado, né? Isso tá muito visível para mim. Hoje mesmo eu postei nas minhas redes sociais. Eu não tô aqui para falar de tudo que eu passei na minha vida e o horrível que foi, ou contar de quão difícil foi alfabetizar minha filha, e coitadinha dela, que até os 8 anos de idade ela não conseguia escrever e ler. Né? E o quanto é difícil, porque a gente mantém ela estudando fora da escola, porque o ambiente escolar não é propício para ela. E é uma dor muito grande que uma criança de 16, 17 anos não possa estar socialmente
com as pessoas da idade dela, vivendo aquilo, porque o ambiente escolar não foi preparado, porque os professores não estão preparados. Eu não estou aqui para chorar isso. Eu estou aqui para encorajar a que a gente faça um trabalho melhor para que outras crianças, porque minha filha está indo para o 3º ano do ensino médio, já está fazendo curso superior em outras escolas, porque ela tem a superdotação, a gente precisa estimular isso, mas não é todo mundo que tem essa clareza de pegar, talvez é porque eu sou autista, de pegar e falar, eu vou atrás de laudo, vou atrás de laudo médico, laudo neuropsicológico, para poder ir para a escola e falar, ó, tá aqui o que vocês precisam, para o MEC validar. É um trabalho que não toda mãe sabe que tem como ser feito, que está validado pela lei. É um trabalho que não toda mãe tem a coragem de fazer, porque desconhece como isso pode afetar a criança se você não tem outras partes sociais para ela. Então, o que eu digo é que eu nunca vou vir aqui para a gente chorar a questão do autismo. E está acontecendo que está sendo a única forma das pessoas se sensibilizarem com o autismo. Eu teria a minha rede social viralizando se eu chorasse tudo que eu já vivi ou que minhas filhas vivem. Sim. Só que não é sobre isso. E não é sobre isso. E eu acho extremamente a fala muito positiva quando a gente fala assim, olhar para o outro. Porque eu não quero que as pessoas... pode viver, vai lá e vive. Eu vivi também e eu tô aqui, tá tudo bem. Não é sobre isso, é sobre o outro. Então, assim, a gente tá olhando aqui um cenário que poucos veem, alguns com um olhar, como você falou, de mercado, né? Nossa, vou investir no autismo, vou fazer isso, vamos criar coisas pro autismo. Mas não é isso. A gente tá falando aqui de um simples modelo de educação que comporte a estrutura dentro educação dessa é a base. É o primeiro contato social que uma criança tem. Sim. Fora a família. Se hoje tem o olhar para o cego, nesse sentido, das escolas, se tem... E são poucos profissionais, e eu vou dizer isso porque minhas irmãs são da área da educação, e uma delas foi fazer especialização para autismo, justamente porque no município, que é onde nasce ali, né, mas a criança... eles não investem nisso. E eles não investem. Eles falam um monte sobre o assunto, mas não investem. Só que eu não vejo nada acontecendo de fato. Na rede pública, nem pensar. Isso. E aí, quando você precisa estar se etiquetando para você dizer assim, ei, eu sou uma pessoa especial. Eu tenho meu cordão. Isso. Ele não tá aqui, porque eu não ando com ele. Sim. Eu tenho meu cordão para dizer que tá aqui tudo bonitinho, laudo, tá tudo certo. Sim. Mas por que eu deveria andar avisando? Bem que eu cheguei aqui, né, e falei, ó, desculpa, não sou autista, porque às vezes as pessoas, da forma em que eu falo, pela literalidade, que isso é pela literalidade, a gente precisa entender tudo. Se você fala do jeito que qualquer pessoa entende, eu preciso de mais explicação, porque tem que ser muito literal tudo. Eu tô aprendendo, tá, Rosana? Não, mas tá... Eu tô aprendendo. Mas ó, uma coisa que eu vou te falar, nunca me ligue sem me avisar que vai me ligar. Porque tem uma outra coisa que o autista sofre um monte, que é a previsibilidade. Sim! Se você me liga sem eu saber que você ia me ligar, eu não tive previsibilidade daquilo. Eu, na hora, e eu sofri tanto com isso quando eu tinha 20, 25 anos e entrei no mercado de trabalho bem nova, mas quando eu estava em escritório de arquitetura trabalhando e me ligavam, eu ficava com o telefone assim, atende, era minha chefe. Atende o telefone, Rosana. Tipo, eu não conseguia apertar o botão. Existia um bloqueio. Existia um bloqueio. Agora eu entendo que é a previsibilidade. Então, muitas vezes a pessoa que me liga assim sem me avisar, eu desligo e mando mensagem. E aviso. E olha que bacana você falar dessa situação, vou usar esse termo, não sei se é assim correto. Sim. De você ter essa previsibilidade. Imagina colocar um autista, que você não descobriu que ele é autista, para ele decidir algo. E ele não. E ser algo emergencial, que ele tem que apagar aquele fogo, que ele tem que jogar. Você falando isso é um risco, porque a criança ela tem que ter esse. Ela vai entrar em parafuso. Ela vai entrar em crise. E aí o olhar do mundo vai ser: é mal educada, mimada, não sabe decidir, não tem poder de discernimento, não tem autonomia, bababá. Né? E normalmente porque a gente não desconhece. Desconhece. E tudo que a gente desconhece, a gente tem um pré-conceito.
conceito Óbvio, daquilo. óbvio. Ai, que lindo, né? Pra gente terminar esse primeiro bloco, que tá sendo incrível. Eu quero muito, muito que daqui a pouco tem mais novidade pra vocês que estão aí do outro lado. A gente vai pra um pequeno intervalo e a gente já volta com mais da Rosana. Vocês estão gostando, gente? Tá incrível esse bate-papo e as redes sociais dela vão estar aqui para que vocês possam conhecer essa mulher incrível com todo esse know-how e cuidando de pessoas. É muito importante. Até daqui a pouco. A gente já volta. O podcast está em alta e você precisa surfar nessa onda. O Brasil se tornou o primeiro no mundo em consumo de podcasts e você precisa realmente entrar nessa modalidade que mais cresce no mundo. Então grave agora o teu podcast, venha fazer um piloto, faça o teste e sinta a experiência do local no espaço diferenciado do mercado. Mesa grande para até 6 pessoas, equipamentos de última geração, cenário totalmente personalizado e com 2 estúdios diferentes no mesmo local. Para você que quer gravar seus podcasts, videoaula, treinamento ou cursos online, aqui é o espaço ideal para você. Olá, você que está aproveitando o intervalo do programa Odilon Show, que está um espetáculo, você não podia ficar fora desta informação. A Grube Marcas e Patentes, patrocinador do programa, está aqui para dar um recadinho para você. Você já registrou a sua marca? Ainda não? Não perca tempo. Entre em contato com a Grube Marcas e Patentes através do telefone que está entrando aqui no seu vídeo e faça já o seu orçamento. Vem pra Grube! Eu sei que você já pensou várias vezes assim, nossa, mas como é difícil criar conteúdo pra internet, como é difícil ter ideias, como é difícil ser criativo. A agência de Win tá aqui para te ajudar, para você realmente deixar de lado essa parte de organização das mídias digitais e pensar no estratégico da tua empresa. Por isso que eu tô aqui, para oferecer para você assessoria completa em marketing digital, seja orgânico para passar credibilidade para as pessoas que acessam o teu perfil, ou até mesmo tráfego pago, para realmente atingir aquele cliente em potencial para vender o teu produto ou serviço. Além de tudo isso, nós fazemos site, landing page, catálogos online e até mesmo identidade visual para o teu negócio. Então chegou a hora de você pensar realmente no estratégico da tua empresa e deixar o digital com quem realmente entende. Então se você quer realmente resultado no meio digital ou local, entre em contato agora mesmo com a Adjuin e fale comigo. Olá, voltamos desse comercial incrível. Gratidão aos patrocinadores do Odilon Show e novamente com esse assunto que realmente tem que ser pauta não só no Odilon Show, mas no mundo, tá? Porque o autismo, ele é uma deficiência que é invisível. E muitas crianças estão sofrendo, e pais, famílias sofrendo com seus filhos por não pegar o diagnóstico. E pensando nisso, né, eu tô aqui com ela, a Rosana, que ela estudou para isso e justamente para trazer o apoio que as famílias precisam através do seu livro, que daqui a pouquinho eu vou falar, mas antes eu quero conhecer um pouquinho mais da Rosana, falando da sua formação em arquitetura e urbanismo. Como foi escolher essa profissão, vamos dizer assim, né? Olha, eu acho que a profissão me escolheu, porque desde que eu tenho memória, o meu brincar era pegar caixas de sapatos e criar maquetes dentro dela. Que legal. Então, eu não me lembro o dia em que eu escolhi isso. Quando chegou a hora, eu fui fazer arquitetura. Eu comecei a arquitetura no Uruguai, porque eu morava lá com meu marido. Meu pai é uruguaio, então eu fui embora do Brasil muito nova e voltei casada. Uhum. E comecei a minha carreira lá e finalizei ela aqui para ter o título no Brasil. E logo que eu terminei, eu nunca fui para o lado de ir construir ou ir fazer o que qualquer arquiteto faz. Eu sempre fui estudando o marketing do lado, porque para mim a neurociência, que na época estava mais vinculada ao marketing, né, o neuromarketing, livros e livros estudando. Eu sou muito autodidata, por conta da superdotação, eu vou estudando sozinho. Em 2017, eu entendi que para eu poder estar hoje aqui, além de tudo que eu estudava como autodidata, eu precisava ter comprovação com cursos, porque senão todo mundo é o que quer ser estudando sozinho. Sim. Ah, eu sou isso, sou aquilo. Tá, mas cadê o diploma? Ah, mas cadê... Mas é que isso, a própria sociedade nos cobra isso, né? É porque só porque o dono de uma Exato. grande empresa, o seu Gazin, um beijo lá para a família Gazin, ele é uma pessoa que não estudou. E ele começou a empresa muito cedo. Hoje, com certeza, os seus filhos e tudo têm os estudos que têm e levam os seus negócios. Mas naquela época, imagina a dificuldade que não era. E hoje, na sociedade, a gente tem isso. Sim. Você tem um canudo? Você tem como é que é teu currículo? Exato. Né? E por isso que vem a segunda pergunta. Por isso do MBA em marketing. Uhum. Que legal. Em 2017, quando
Eu lembro ter conversado com uma psicóloga lá em São Paulo, onde eu falei para ela, precisamos mudar a realidade na escola das crianças autistas. Uhum. E ela olhou para mim e falou, Rosana, isso é impossível porque o autismo é um transtorno que é um espectro. Então, por ser um espectro, você não tem nem como mensurar pacotinhos, né, caixinhas. O autismo é um transtorno do nosso neurodesenvolvimento. Então, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, cada pessoa vai ter os prejuízos individualmente. Uhum. Algumas coisas, você tem em comum aqui, tem em comum lá, mas em geral, você não pode medir, você não tem uma receita, não tem uma régua para medir. Então ela falou, é impossível o que você quer fazer. Eu falei, então tá bom. Deixei de lado e falei, então tá, vou começar a estudar a neurociência para poder entender de fato como juntar a arquitetura e a neurociência. O que tinha na época era marketing. E aí eu fui lá estudar o marketing, porque o marketing fala sobre arquitetura. Quando você vai no marketing comercial, quando você vai nos mercados, quando você vai em lojas de departamento, quando você vai em qualquer tipo de comércio, o marketing também está preparado para te dizer onde vai a gôndola, como que é a circulação, como montar o layout. Sim. Eu tenho apostilas disso do meu curso. O que me possibilitou estudar foi quando apareceram os cursos online, porque esse curso foi um curso híbrido. Uhum. Meu sonho sempre foi fazer mestrado em arquitetura. Sim. Eu até tentei, quase cheguei lá, só que minha dislexia, meu autismo, não me deixaram fazer. Por quê? Porque não existe adaptação. Uhum. E você tem que fazer da forma em que a educação existe hoje, também no universitário, que para nós não funciona. Entendi. Então, não é Olha só quanta na coisa, escola. né? Não é só a escola, é no resto das formações, mas aí eu encontrei no online uma forma em que eu estudo do jeito que eu consigo aprender. Então, existem as aulas gravadas, existem as aulas ao vivo, e eu me adaptei a assistir, eu faço cards de cada aula, e eu assisto a aula, aí depois eu assisto de novo, vou cortando, vou fazendo. Esses dias eu conheci uma arquiteta, porque eu tenho um curso Arquitea, que é um curso de arquitetura para autismos. E a gente vai falar sobre ele. Vamos falar sobre ele. E essa arquiteta que comprou meu curso, que ele é online, ela falou para mim, eu assisto, você libera para mim todas as aulas? Eu falei, libero. É porque eu assisto tudo em modo 2, para assistir tudo de uma vez. Ela também tem superdotação e é autista. E depois disso, eu pego aula por aula e assisto de novo. E aí sim eu começo a tomar nota. Eu achei incrível isso, porque cada um tem uma forma diferente. Sim, de só aprender. Que a educação convencional, a que a gente tem hoje no mercado, ela não foi preparada para esse tipo de gente. Sim. Né? Uma aluna como ela, num presencial, como é que faz? Se enlouquece. Surtava. Que o professor vai falar em modo 1, né? Sim. Não existe modo 1,5, 2. E uma coisa bem interessante, Rosana, que à medida que eu fui entendendo sobre o autismo, eu comecei a identificar que em alguns cinemas, alguns teatros, as crianças que têm o autismo, elas vão com uma proteção, né, no ouvido. Isso é devido a quê? Então, nós temos a questão sensorial, todo o nosso conjunto sensorial, ele é afetado no autismo. Então, a gente tem sensibilidade auditiva, sensibilidade. Eu tenho fotossensibilidade, por exemplo. Você falou, foi lá no escritório e falou, essa luz aqui tá me matando. Aqui, aqui é luz neutra, não é branca. Claro, você tem a branca do resto, mas as tuas luminárias ali têm luz neutra, então elas acabam dando esse equilíbrio. Sim. Por isso não incomoda tanto, mas é porque eu tenho a fotossensibilidade. Então, essas crianças que vão com o fone, é porque elas não conseguem estar nos lugares, porque o barulho, ele é potencializado para eles. Então, um barulho comum para nós, para eles vai... A gente até entender o que era, a gente ia numa festa, por exemplo, quantas vezes a gente teve que ir embora com ela, ou meu marido correr na farmácia comprar aquelas de silicone para abafar o barulho para ela. Que a gente não entendia. E assim, chega a doer. Sabe quando você entra na piscina e entra muita água e fica aquela dor em volta assim? Sim. É essa dor que a gente sente. Eu também tenho essa sensibilidade hoje, porque assim, a gente vai evoluindo. Nosso sistema sensorial, ele não para, ele continua. Todo o nosso sistema funcional, ele avança. Então, a sensibilidade, eu vejo minha filha, porque tem uma sensibilidade enorme na infância, hoje ela está com 13 anos, ela não tem tanta. A minha outra filha, que tem muita sensibilidade nos olhos, de chegar a chorar os olhos,
Hoje ela controla melhor, porque tudo vai amadurecendo, né? Sim, Todo o sim. nosso sistema. E dentro desse cenário, eu acho que quando você vai pensando no sensorial, eu sou formado em marketing, né? A gente trabalhava muito isso no sensorial. Vocês muito mais e muito antes que nós na arquitetura. Isso, porque o que a gente fazia? O bolo tem que estar bonito. Ele pode não estar gostoso, mas a imagem que tem que ser vendida é que ele é bonito. E aí o que acontece no sensorial? Nossa, que gostoso esse bolo. Porque você já tá comendo com os olhos, né? Digamos assim. Então esse sensorial, ainda mais que você fez a parte de atendimento terapêutica ABA. Sim. O que seria o ABA? O ABA é análise do comportamento aplicado. Então, é uma sim. ciência, na verdade, antiga, só que está comprovada que ela ajuda muito no comportamento no autista. Então, qual que é o grande problema nosso do autista? É o comportamento. Nós temos que aprender os comportamentos. Eles não vêm prontos. É como se nosso cérebro fosse um computador que você comprou e tem que levar lá para o técnico encher de coisas. Então, como a gente não tem esses comportamentos adquiridos, a gente precisa de treinos para adquirir. Sim. Outros a gente adquire de forma errada. A gente precisa modificar. A ciência ABA, ela é uma ciência que, por observação, por isso que eu me identifico muito com ABA, porque eu aprendi a observar tudo muito antes de ir. Eu não sou impulsiva. Eu não vou aqui, de repente, fazer uma piada e fazer uma brincadeira e ter eu sou muito robotizadinha, né? Tudo isso daí é comportamento. Quando você quer ajudar uma criança, principalmente a ABA funciona mais, né, na criança, quando você quer mudar um comportamento na criança, você tem que observar qual que é o reforçador, porque um comportamento, ele não existe sem alguma coisa que reforce ele. Se você tem fome, tem um reforçador, que é teu estômago, dando um estímulo, que esse é um estímulo interno teu, dizendo que você está com fome. Por isso que você vai comer. No autismo, acontece muitas vezes que a gente não tem esse estímulo. Eu, por exemplo, o meu organismo ele não me avisa quando eu estou com fome. Então, quando eu vou realmente ter a fome, eu já estou passando mal. Eu já fui parar no hospital várias vezes. Nossa. Por quê? Porque meu estômago, o meu sensorial não tem esse alerta na hora certa. Entendi. Quando vem esse alerta, eu já tô com uma dor intensa e já meu açúcar disparou. Uma úlcera por aí. Exatamente. Então, a gente aprende. Eu sei que eu tenho que comer de tantas em tantas horas, independente se eu tô com fome ou não. Porque eu vou estar com fome, só que eu não tô sentindo esse estímulo. Existem níveis de autismo? Existe. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque eu convivo com uma pessoa que ela tem um nível de autismo não alto. Tanto que ela é uma convivência maravilhosa, até porque quando eu vou conversar com ele, eu sou muito... Você já percebeu? Sim. Eu sou muito... vou falando. E pro autista, isso é muita informação. Ele fala, meu Deus, para. E quando eu vou tratar informações com essa pessoa, ele fala assim, ó, vamos por partes. Primeiro vamos por quadradinho. Vamos resolver esse aqui. E daí, a gente terminou de resolver. Só que eu já tô pensando no outro. E ele já não, ele já pondera isso. E eu estou aprendendo. Assim. É uma coisa de cada vez. E eu estou aprendendo a ser assim. Porque realmente, pra nós é bom. Por isso que é Funciona bom esse muito convívio. bom. Funciona muito bem. Ele me limita a minha ansiedade, ele me reduz, porque eu vou tratar aquilo como que é um problema pra mim, mas não está tão intrínseco na pessoa. Então ela sabe resolver melhor. Então eu vou com minha dor. Eu falo, não, calma, vamos primeiro resolver isso aqui. Isso dos quadradinhos é exatamente... É maravilhoso. Meu marido é TDAH. E o TDAH, ele consegue abrir várias janelas, às vezes não termina todas elas, mas pode fazer várias janelas ao mesmo tempo, né? É como teu amigo, é uma coisa de cada vez. Sim. Então, assim, a gente tem essa coisa ele fica louco. Fica louco. O meu marido fica louco. Por quê? Porque ele quer que a gente fale de 10 coisas ao mesmo tempo e começar a resolver as 10 ao mesmo tempo. Eu vou falar de uma, resolver. Falar da outra e resolver. Falar da outra e resolver. E nisso, nós resolvemos muitas mais coisas durante um dia... Do que a pessoa que tem DDH. Pessoa que tem DDH ou a pessoa que não tem. Que tem ansiedade. E tem essa ansiedade de ir. Em relação aos níveis, eu sempre falo uma coisa que é o que confunde muito, que é o seguinte. Nós temos nível 1, 2 e 3 de autismo. O que vai fazer você transitar nesse nível é o nível de suporte, porque na verdade não é o autismo que tem nível, é o nível de suporte.
Então, eu sou nível 1 ou sou nível 2? Eu sempre fico na dúvida, porque eu preciso de muito suporte. Hoje me perguntaram, você teve problemas na interação? Não, eu não tive, eu tenho até hoje. Para eu interagir, eu preciso do meu marido, que é meu suporte. Para eu ir no mercado, eu preciso do meu marido, que vai comigo. Para marcar médicos, para falar no telefone. Tem que falar com fulano, é por WhatsApp ou telefone? Telefone, você liga. Então, eu sou presa a ter alguém fazendo isso comigo o tempo todo. Em outras coisas, eu, pela superdotação, sou excepcional, faço, não preciso. O que confunde as pessoas em relação a autismo grave ou autismo leve? É a deficiência intelectual. Entendi. Tem uma porcentagem altíssima de autistas com a deficiência intelectual como uma comorbidade uma da outra. Sim. Existe pessoas autistas sem a deficiência intelectual, existe o deficiente intelectual sem o autismo. Mas o que as pessoas normalmente conhecem como autista é a deficiência intelectual. Esses dias me ligaram, Rosana, precisamos que eu faça mentorias para as famílias, para ajudar elas a compreender, através da minha experiência, os filhos. Olha que bacana. Né? E principalmente conectado a como fazer isso com a escola, para que seja produtiva a escola e vice-versa. Sim. E me ligaram, temos uma família com uma criança assim, assim. Tudo que eles me descreveram é um autista que está acontecendo isso, isso, isso e aquilo. Não vou detalhar porque eu não gosto de expor. Aí eu olhei para essa pessoa e falei, olha, na verdade, tudo que você está me descrevendo é da deficiência intelectual. Não são sinais do autismo, são sinais da deficiência. Então, provavelmente, essa é uma criança autista com deficiência intelectual. E todo esse prejuízo é da deficiência intelectual, não do autismo. Então, é por isso da pós-graduação que você está cursando, né? Exatamente. Meu Deus, você não para? Não, depois que eu descobri que assim, eu passei muitos anos da minha vida me sentindo burra. Porque a dislexia... Ninguém fala da dislexia, mas esses dias minha filha falou, por que ninguém fala da dislexia, mãe? Eu não consigo socializar por culpa da dislexia. Ninguém fala sobre isso. Toda vez que a gente escreve uma mensagem, eu tenho que corrigir antes de enviar. Porque se eu escrever sem corrigir, hoje muito menos, né? Hoje tem algumas coisas ali que eu erro, muito menos. O que eu evoluí na minha dislexia não tem tamanho. Mas é um limitador. Quando eu descobri a minha superdotação, porque assim, a minha psicóloga falava, mas como que eu consegui? Como que eu consegui chegar até aqui? Ela falou, Rosana, a única explicação que eu tenho para isso é que você tem a superdotação associada. Porque não é comum que uma pessoa autista consiga passar por tantas barreiras só sendo autista. E aí a gente foi investigar isso já agora, a partir de 2020. Nossa. Não antes. Passei a minha vida inteira me questionando a minha inteligência. Porque o superdotado, acontece muito isso, e a dislexia mascara e é uma coisa, enfim, bem difícil. Quando eu descobri isso, eu falei, você é superdotada? Então você pode. Não tem dislexia, não tem autismo que vai te barrar. Vai estudar, 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 estudar. Tanto que escrevi um livro. Eu quis escrever um livro a vida inteira, só que eu olhava para mim e falava assim, enxerga, menina. Como que você vai escrever um livro? E tem um diferencial nesse livro que a gente vai falar dele, Sim. Né? Mas falando da tua pós-graduação, do teu estudo, por isso da questão da intelectualidade do estudo para essas crianças. Exato. Que daí você consegue diferenciar o que de fato é intelecto, o que de fato é comportamento. Exato, né? Exatamente Porque isso. Porque isso é importante. Muito. Né? E falando disso, você hoje também atua como professora do Centro Europeu nos cursos de Neurodesign e Decor. E isso é outro sonho, porque eu digo, se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. E não importa, eu repito essa frase o tempo todo, não importa quanto tempo isso leva. Eu demorei 30 anos desde que eu comecei a sonhar as coisas que eu queria. Sim. Eu sempre quis dar aula. E eu sempre quis escrever um livro. 30 anos depois de eu querer isso, aconteceu. Né? Então, assim, você fala, ai, que sorte, que oportunidade. Não, é pura relação. Não. Pura relação. Sempre vai ser. Todo mundo que não entende e não vivenciou com você vai dizer que foi sorte. Vai. Mas quem conhece e eu não de acredito fato na a tua sorte. história, eu jamais acredito na sorte. Eu não acredito na sorte, eu acredito no entusiasmo, no trabalho, no dia a dia. E com isso, você criou o curso Arquiteia, isso. Que é focado em TPA, né? Sim, o TPA também. Do modelo abarquiano. Desculpa, perdão. O modelo abarquiano é aba e arquitetura. É analisar o comportamento e que o ambiente possa
trazer benefícios. Inclusive, já falando então nesse formato, que a gente tem pouco tempo, né, produção? Eles estão já me brigando aqui. Já estão lá, ó. Dentro do próprio livro, gente, esse livro aqui, eu até falei pra Rô que eu tô lendo, ó, tá minha marcação aqui da minha leitura. Eu falei pra ela, olha, eu tô lendo. E olha que engraçado. Ela criou esse livro pra mim, porque eu tenho essa dislexia não tão aflorada na escrita, mas na leitura. Na leitura, a leitura. Na leitura. Na vida adulta, acho que a leitura é a pior parte. Então, quando eu olhei pro livro, eu falei, nossa, que lindo de ler esse livro. Porque quando é livro muito próximo às letrinhas, me dá uma dificuldade de... Elas se mexem. Isso mesmo. Elas pulam. E que engraçado isso. Inclusive, gente, ó, produção, tá focando? Eu ganhei ele aqui, ó, maravilhoso, autografado, gratidão imensa. Aqui dentro desse livro, eu dei algumas folhadas, vamos falar de Porque são vários capítulos, né? Eu encontrei espaços que foram criados justamente pensando nesse design. Da regulação. Né? Da regulação, a parte sonora também. Então tem vários fatores que aqui dentro, você arquiteto, você que trabalha com crianças que tem a parte do autismo aflorada e você quer melhorar o teu espaço, ou você pediatra que atende crianças e o teu espaço ainda não está adequado, tá aqui. Tem ali várias dicas, né? Ai, gente, o livro é maravilhoso, Neuroarquitetura, a neurociência aplicada à arquitetura sob as lentes de um autista. Lembre disso. Só sabe falar da dor aquele que tem a dor. Ninguém vai sentir aquilo que você sente se ela não tiver. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra empatia. Ah, eu sou tão empático com aquela pessoa. Ah, por favor. A gente tem que sentir realmente, de fato, que a gente tem que buscar o conhecimento. E eu vou colocar aqui, a gente vai ter o QR Code. Se você quiser adquirir esse livro, vai estar aqui o QR Code da equipe da Rosana, que vai estar atendendo vocês para que vocês possam adquirir esse livro. E a gente está tentando fazer que o lançamento do programa chegue até sexta-feira. Se você estiver assistindo sexta-feira esse programa, você vai estar vendo que terça-feira tem um lançamento na livraria da Vila do Pátio Batel e na sequência vai estar na livraria também o livro para ser vendido e já está nas livrarias Curitiba. Uau! Porque é importante que a gente possa levar para muitas pessoas, porque esse livro também é para você que é mãe, pai, parente, porque ele transita. Olha, né? Aqui, ó, por que ela tá falando isso? Por causa dessa parte aqui. Porque você vai ler, tá? Aqui, produção, focando? Tá, né? Deixa eu pegar aqui do ladinho. Aqui. Aqui do ladinho tem uma parte de anotações, onde você pode, depois que você reflete sobre o tema que foi falado aqui, você consegue colocar aqui as suas anotações. Eu achei incrível. Essa é a forma em que eu aprendo. Lendo, fazendo anotações. Então, entendi que, como ali, assim, é uma breve passagem por vários assuntos, de forma em que qualquer um possa entender. Porque não adianta eu escrever um livro sobre neuroarquitetura com um diálogo que é só para o profissional de arquitetura. Porque hoje a arquitetura mudou. Hoje a arquitetura, quando a gente trabalha com neuroarquitetura, não é só sobre a prancheta. Porque é sobre bem-estar. Sim. Então, qualquer um pode promover esse bem-estar se ele tem conhecimento para isso. Você vai criar o teu espaço aqui, você não precisa me contratar para isso, basta você entender. Então, eu queria poder passar numa linguagem que todo mundo pode entender e se beneficiar do que está ali. E assim, vai muito além, até a parte, vamos dar um exemplo, do cuidado nesses passeios. Agora está chegando o final de ano, as crianças querem passear, ir para parque aquático. E às vezes você aí que tem o seu parque aquático, que você tem um espaço, é muito importante o olhar para a diversidade. Exato. Tá muito, essa palavra da diversidade tá muito em alta, mas as pessoas estão esquecendo de separar os pontos que devem ser tratados da diversidade. Não é só olhar um item e esquecer de 5, 10 que estão lá, né? Então, aqui dentro do autismo, do livro onde fala do autismo, para esse olhar do ambiente, é tratar a pessoa que realmente precisa estar num ambiente acolhedor, num ambiente que realmente ela se sinta bem. E né? tem um termo na arquitetura, para finalizar esse assunto, que a gente chama de arquitetura universal. A arquitetura universal é a arquitetura que você faz ela pronta
para toda essa diversidade. Isso aí. Então, eu crio um ambiente que eu não preciso adaptar depois. Que a maioria das vezes o que acontece é isso. Se cria um ambiente, esquecemos da rampa, vamos pôr a rampa. E o corredor não tem a largura suficiente. Nesse último, que é o curso de neuro no Centro Europeu, são de 3 em 3 meses. No último, a gente teve uma aluna que fez um bistrozinho, porque a gente dá várias opções de tema, e ela deixou o corredor de passagem de tal forma que o cadeirante, porque se vocês repararem, o cadeirante sempre vai na frente e alguém vai atrás. Por quê? Porque o corredor não dá espaço para que o cadeirante com uma pessoa estejam juntas. E ela fez o bistrô dela de tal forma em que o cadeirante possa entrar com alguém do lado. Porque pensa o que deve ser para uma pessoa que é cadeirante, sempre estar sendo empurrado, até porque não tem espaço para outra pessoa vir do lado. Então, isso é uma arquitetura universal. Foi feito daquela forma, todo mundo entra lá, mas o cadeirante já está incluso naquilo. Né? Então, a gente precisa começar a olhar a arquitetura universalmente, com questões que vão ser para todos. Então, quando você cria esse espaço para regular, para deixar a pessoa confortável, pensa em todo mundo, porque isso vai trazer benefícios para todos. Você não precisa ter o cantinho ali específico. Faça que todo o teu ambiente seja pensado com isso. Faça que a tua iluminação esteja regulada para isso. Vai trazer benefícios para todas as pessoas. Né? Então, é sobre isso. E falando nesse ponto, o quanto as pessoas às vezes têm medo de sair com um filho que tem autismo, porque tem medo de qual vai ser a reação dele em determinados ambientes. Por quê? Porque não estão adaptados para recebê-lo. E aí a pessoa se sente, às vezes, com receio ou envergonhado. É um sofrimento muito grande. É um sofrimento. Nós não vamos poder sair com aquele casal de amigos porque nosso filho... E aí a culpa vai ser do filho, o filho vai começar a criar uma barreira familiar ali em volta dele. Eu posso contar uma historinha rápida? Sim. Uma das minhas filhas, que assim eu não exponho, ela tem hipersensibilidade tátil, que é parte do sensorial, como eu te falei, que nosso sensorial não funciona para cada um, né? Mas no dela, o tátil é bem severo. Tá melhor, mas é bem severo. A gente teve o ano passado um casamento. E ela só consegue usar roupa moletom. E aí eu tentei de todas as formas que ela usasse um vestido, alguma roupa de festa e tal, não deu certo. E ela foi de tênis, que ela também tem muita dificuldade de usar sapato e tal. Ela vestiu o tênis, vestiu a camiseta e foi. Eu tinha 2 opções ali. Ou não ir com a minha filha no casamento, ou saber que muitas pessoas iam olhar para nós e tipo, como assim ela deixou a filha dela vir assim? Sim. Né? Eu, Rosana, tenho essa leitura. Olhei para minha filha e falei, é isso que você consegue vestir? É isso que você vai vestir e é assim que a gente vai. Vai ter gente te olhando? Vai. Mas essas pessoas não sabem o que significa para você vir até aqui, colocando uma roupa sabendo que você gostaria de estar com outra, mas que você tem uma limitação. E eu encorajei a minha filha para a gente fazer isso. A maioria das famílias não vão para a festa. Encorajar. Porque não vão encorajar, porque sentem que isso é uma vergonha. Sim. A gente precisa romper esses tabus também. Porque se para nós é sofrimento de mãe, imagina para a criança. Você acha que a criança não sabe? Sabe. Que ela está deixando de... Teve um outro episódio que a gente tinha que ir para um teatro e na hora deu crise nela, porque ela não conseguiu vestir a roupa. E eu falei para o meu marido e minha outra filha, vocês vão, Sim. eu vou ficar com ela, acolhendo ela. Se eu não tivesse esse olhar, eu ia obrigar ela a vestir qualquer tipo de roupa, levaria ela à força, que é o que a maioria faz sem saber, e talvez eu ia passar uma vergonha no espaço, porque ela ia estar, de repente, ter uma crise maior. Então, a gente precisa... Isso é acolhimento. Isso é acolhimento. Vou dar um exemplo também de uma história bem rapidinho, que é a da Daniele Maia, minha colaboradora lá da Grube. Ela tem o filho, Francisco. Um beijo, Chico, te amo. E ele, em alguns ambientes, ele às vezes tem algumas crises, como qualquer criança. Sim. Tipo, chora e tal. E aí, tem pessoas que olham, tipo... Ai, deixa essa criança ficar quieta e tudo. E ela fala. Ela não guarda, ela fala... Se o meu filho não é bem-vindo aqui, eu também não. Então eu saio. Né? Como também agora, para os mundos pets, né? Que o pessoal tá usando bastante, a plaquinha. Aqui mora um gato. A casa é dele. Então aqui mora um autista. Né? Aqui, triste, mas aqui, porque as pessoas têm que respeitar. Você tá entrando na casa da pessoa e você fala assim, mas você tem gato. Você tá indo na casa dela. Sim. A casa é dele. Né? O animal tá lá, agora você quer que ele saia, que você tire. Então as pessoas têm que perder esse senso. Tem que. Né? Pra elas tudo, têm que né? entender que é sobre a pessoa e ela tem o espaço dela.
Cada um tem as suas mochilas. E ninguém quer ser diferente. Vamos combinar? Verdade. Que a gente quer pertencer. Nossa, eu super quero pertencer. A gente quer pertencer, super. Exatamente. Então, as pessoas precisam enxergar isso. Eu quero poder socializar sem que me traga prejuízo. Sim. É o que eu mais quero. Eu quero poder estar numa roda com pessoas e que aquilo faça sentido. Só que não faz. Então, eu preciso de muito acolhimento. E pra gente encerrar, eu vou dar uma palhinha para vocês desse nosso produto que é o glico. Ele é um produto que vai reduzir o açúcar no seu sangue. É isso mesmo. O glico tem mais de 60 cápsulas aqui, que você vai poder usar 2 ao dia, pelo que eu entendi, e é super Já bacana. ia te perguntar isso, quantas vezes ao dia? Dá para usar até 2 por dia. E é óbvio que o acompanhamento com suplementos é fantástico, porque são produtos naturais. A SR Suplementos está com uma super promoção, então vai estar aqui o QR Code deles. Entre em contato e já você, super glico, faz parte do seu dia a dia. Já faz parte do meu, porque eu já uso o glico todos os dias. Um beijo para a equipe da SR Suplementos e gratidão, é sobre isso. Gente, e falando, que a gente falou uma frase muito linda aqui no final, pra gente terminar o programa de hoje, que foi incrível. Eu vou dizer pra você que esse programa poderia durar mais 2 horas, que a gente estaria falando de um assunto muito, muito interessante. E comecei falando de uma palavra polêmico, mas não, tem que ser leve. As pessoas têm que entender que a diversidade, as diferenças, elas fazem parte do nosso dia a dia. E a gente tem que saber conviver com elas. E aprender, é tão bonito aprender um do outro, né? É como eu aprendo todos os dias com você, vendo seus vídeos na internet, vendo o seu posicionamento como uma profissional. Então eu não olho você autista. Exatamente. Eu olho você profissional. Porque eu tenho a minha personalidade além de ser autista. Não tudo é autismo, isso né? É tão difícil com que as pessoas percebam. Sim. Que elas usam isso como um ponto de apoio, sabe? E eu vou falar uma palavra bem polêmica aqui. O Odilon, aquele homossexual. Não, é o Odilon, um ser humano como você que tá aí me assistindo. Porque eu tenho o respeito para com você, então é só o que eu espero de você. Exato. Eu não espero que as pessoas me aceitem, que as pessoas confirmem que isso é correto ou errado, porque ninguém sabe o que é certo ou errado. E a gente sabe que a gente está aqui para fazer o bem, e nós estamos aqui, né, Rosana? Você isso. Com o livro, e eu quero deixar de novo o recado para você aí. Adquira, você que profissional da área de saúde, para que você entenda que na sua clínica você já tem que entender quem você está atendendo e como você pode, através da neuroarquitetura, ajudar a pessoa a ser mais bem acolhida no seu espaço. Gratidão mesmo. Quer deixar um recado? Naquela câmera ali, pode deixar um recado para os seus amigos, parceiros. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão por trás de mim, porque não são poucas, assim, não são muitas, mas são as necessárias, que me ajudam a estar aqui e me ajudam a fazer alguns sonhos serem possíveis. Em particular, a Risete, que é a editora, sim. Ela patrocinou meu livro inteiro, então a gente tem uma parceria de muito amor, porque ela olhou para mim e falou, vamos, e eu teria feito o meu livro de qualquer forma, mas eu teria demorado muito mais tempo, e ela abraçou a causa, então eu fico muito feliz de ver pessoas abraçando essa causa pelo lado bom, pelo lado positivo. E esse livro é um chamado à conscientização de que tá tudo bem ser diferente, a gente tem que aceitar. Eu escuto muito das minhas filhas, eu não queria ser diferente, eu queria ser igual. Sim, é mais fácil ser igual, mas o que Deus nos deu é ser isso, e esse livro eu acho que traz um pouquinho de perder o medo. Então ela é diferente, tá ali, vamos ser diferente, tá tudo certo. Vamos assumir a nossa diferença, qual seja ela, né? E se juntar a fazer que o mundo possa enxergar isso de uma forma um pouco mais empática, porque falamos muito de empatia, como você falou, mas ainda a empatia ela não está na prática acontecendo como deveria. Acredito que vai chegar. Com certeza. Mas a gente está nesse caminho, mas a gente precisa que mais pessoas enxerguem isso. Então, é isso. Eu não sou muito de expressar, né, no em vão, que eu tenho questões, né, da minha comunicação, consigo me expressar muito bem lá, mas não tanto por aqui. Mas acho que ficou o recado. Ficou. E eu estou imensamente feliz de ter participado aqui. Te conheço há pouquíssimo tempo, mas a gente percebe quando a pessoa, pelo menos eu percebo, atrás do que tem.
e conhecer pessoas que o que tem atrás é o mesmo que está na frente É sobre isso. é muito importante, porque traz muita segurança. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada a Enquanto você. eu puder abrir portas para você, para o teu projeto, eu vou fazer isso. Não tenho dúvida disso. Gente, muito obrigado você que acompanhou até agora, muito obrigado mesmo. Nos sigam nas redes sociais, compartilhe esse vídeo e clique no sininho e comece a seguir a gente aqui, se inscreva no nosso canal, porque tem muito conteúdo bom, de qualidade aqui, através da equipe da Digiwin, do Estúdio Digicast. Um beijo para todos vocês e até o próximo Odilon Show.